Estamos agora iniciando a nossa live a respeito de meditação, a respeito das práticas que levam as pessoas a se descobrirem, descobrir a sua real essência. As práticas meditativas, elas acompanham o ser humano já há muito tempo. Eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram. Então, às vezes eu olho para baixo, às vezes eu olho para cima, mas boa noite às pessoas que chegaram aí. Pó Royal 26, tudo bem? Simone Silva, Dr. Gustavo, sejam bem-vindos. Nós estávamos aqui considerando que as práticas meditativas, elas acompanham o ser humano de muita data. Já tem informações em hieróglifos, em pinturas rupestres, do homem num estado de transe, olhando para o fogo. E desde isso é possivelmente um estado meditativo que o homem já encontrava. E relatado, nós temos 5.000 anos antes de Cristo, civilização védica, onde é a Índia, onde é a Índia hoje, a civilização védica que morava ali, iniciou as práticas meditativas baseadas no autoconhecimento e também no desenvolvimento psicossocial. Desde aquela época, os Vedas já usavam as práticas meditativas para melhorar o conhecimento de si mesmo e também o seu vínculo pessoal e o seu grau de realização e de sucesso nas suas atividades. E foi na década de 60, com o movimento hippie e os Beatles, né, que manifestaram interesse pelas práticas orientais meditativas, que a meditação ganhou um pouco mais de relevância, digamos assim, de popularidade naquela época. E na década de 70, o movimento Nova Era, né? Então, boa noite a todos. Boa noite, mãezinha, minha mãezinha, Sueli Stopa. Um beijo no seu coração. Seja bem-vinda, Ivonete, Nilma. Então, a base para a gente entender o que é uma prática meditativa é o seguinte, que todo pensamento ele gera uma emoção. E essa emoção, ela está vinculada a uma energia. Dependendo da energia que você libera, você interage com o resto do universo, digamos assim. Mas, trocando em miúdos, eu vou explicar como que funciona as principais práticas meditativas e nós vamos entrar num aspecto mais filosófico, talvez, mais abstrato, mais profundo, mais para frente um pouco. Então, são 3 os tipos básicos de meditação, que é a meditação passiva, a ativa e a dinâmica. E a ativa, ela tem algumas variantes também. Então, quem primeiro... Olá, boa noite. Quem primeiro utilizaram, né, na verdade, quem se utilizavam, os criadores, na verdade, da prática meditativa passiva, que é o tipo de meditação mais conhecida, onde a pessoa fica parado. Quem iniciou isso pelo primeiro momento foi o budismo, a prática zen, o yoga, o Rosa Cruz, e eles fazem o seguinte: o corpo parado, imóvel, numa posição, que eles chamam posição de lótus. Mas pode ser feito em outras posições também. Mas, segundo aquela tradição, é desse jeito. Mas o que importa na prática meditativa passiva é que você não se movimenta muito. Aliás, você não se movimenta nada. Você fica totalmente imóvel e vai tentar se abster totalmente de qualquer tipo de pensamento. Por exemplo, sempre que venha um pensamento, naquele momento, obviamente você tem toda uma preparação, né?
para iniciar uma prática meditativa. O próprio ambiente ele tem que ser preparado para iniciar uma prática meditativa. Tem que ser um lugar onde a luminosidade esteja mediana, onde não esteja nem muito frio, nem muito quente. E a meditação passiva, ela é orientada na mente da pessoa. Nós tentamos nos abster de qualquer pensamento. Todo pensamento que vem, a gente apenas o observa. Observa, permite e deixa passar. E logo vem outro pensamento, você observa, permite e deixa passar. E logo vem outro pensamento, você observa, permite, concorda, não julga, não tem desejo. Há a necessidade da ausência do desejo. Porque quando nós desejamos algo, nós estamos sempre numa corrida contra o tempo. Porque quando nós desejamos algo, nós conseguimos aquilo que a gente desejou e, no mesmo momento, nós sentimos um prazer muito grande. A busca do objeto desejado é a busca do prazer. E logo que eu sinto esse prazer, eu nem o contemplo. Eu tenho um novo objeto de desejo. Então, na prática meditativa passiva, você precisa abster-se de desejo. O desejo no sentido de quero que seja assim, ou quero que seja assado, ou um juízo de valor. Ou seja, você também não julga, não considera, não condena, apenas observa o pensamento. E observando o pensamento, você vai poder ampliar a sua capacidade de entendimento, porque você não se prende a ele. O pensamento vem e você permite. Então, é a prática de meditação passiva. O ocidental, ele tem uma dificuldade muito grande de interagir com esse tipo de prática. Então, as práticas meditativas ativas, elas foram trazidas como para adequar melhor ao jeito ocidental de ser, que é mais, que digamos assim, que é mais agitado. Olá, Charlene, boa noite. Cristina Lessa, de Brasília, sejam bem-vindos. Fala, João Igor Marques, meu grande amigo, colega de turma de medicina. Sejam bem-vindos, Charlene, minha prima. E aí, a meditação ativa, ela parte do princípio da atenção plena, ela parte do princípio de que a gente vive o momento presente, sentindo cada detalhe dele. A nossa tendência é de, muitas vezes, ficarmos numa correria de pensamentos. Eu estou vivendo o momento de agora, mas eu estou pensando no que vai acontecer mais tarde, ou no que vai acontecer amanhã. Ou, de alguma forma, eu estou lembrando do que aconteceu no dia. Então, por exemplo, eu estou em casa, estou com os meus filhos, conversando, estou ali, brincando com eles, e o meu pensamento está no trabalho, por exemplo. E, a partir desse momento, eu deixo de ter a vivência do momento ali com o meu filho, por exemplo. Então, a previsão, o pensamento sempre no que vai acontecer, é uma perspectiva, digamos assim, ansiosa. Porque a perspectiva é olhar o que vai para acontecer com medo de dar alguma coisa errada. Então, quando você permite o que tiver por acontecer realmente, e você vive o momento do agora, você tem um aproveitamento muito maior desse momento do agora. Você olha nos olhos, você sente, você toca, você consegue absorver muito mais daquele momento presente. Isso é um tipo de meditação ativa. A meditação ativa, ela é feita quando você está nas suas atividades do cotidiano mesmo. Quando você está no trabalho, por exemplo, você olhar exatamente por aquilo que você está fazendo ali no trabalho. Qual que é a finalidade do que eu estou fazendo? O que foi necessário para mim estar ali fazendo aquele trabalho? Para quem eu trabalho? Quem eu beneficio com esse trabalho? Quais são as minhas relações
dentro desse trabalho. Ou seja, todo essa percepção mais detalhista traz uma expansão da capacidade de entender o trabalho como um todo. Então, a prática meditativa ativa, ela é do dia a dia. E a prática meditativa dinâmica, ela é uma prática meditativa que leva a uma prática metapsíquica. É a capacidade que temos de pensar no que estamos pensando. Então, hoje em dia a gente faz muita a prática meditativa ativa junto com a passiva. Aliás, junto com a dinâmica, onde a gente orienta um conjunto de pensamentos, onde a gente orienta fases, onde a vivência daquilo em meditação vai abrir uma porta dos próprios acontecimentos, do próprio destino, para que aquilo se realize. Então, chamamos isso de projeções terapêuticas. As projeções terapêuticas são práticas meditativas dinâmicas, ou seja, nós estamos pensando no que estamos pensando, estamos selecionando pensar naquilo. Elas estão relacionadas hoje em dia com o próprio sucesso, a própria capacidade de realização. A pessoa que projeta o que ele quer que aconteça com antecedência, ele consegue facilidades, digamos assim, para realizar aquilo que ele se propõe. Então, a prática meditativa passiva é deixar o pensamento. Isso é irrelevante. Então, é uma prática talvez mais difícil das três, porque deixar de pensar é um exercício muito difícil, de deixar de desejar algum objeto, alguma intenção, deixar de ter intenção. É como se você parasse tudo e olhasse para você, para tudo que está à sua volta, para o seu corpo. Tem todo um trabalho de percepção do próprio corpo, do ambiente à nossa volta. No final dessa live, nós vamos fazer uma meditação, tá? E uma meditação guiada, uma meditação extremamente terapêutica, que eu vou guiar e vocês vão fazer daí, ok? Então, dentro da prática da meditação dinâmica, ou seja, eu penso no que eu estou pensando, ela é uma meditação que eu faço o dia todo, entende? Mas eu posso parar para fazer ela de uma forma sistematizada. Então, eu vou orientar os meus pensamentos. Na meditação dinâmica do dia a dia, qual que é a análise que eu preciso fazer dos meus pensamentos? É o seguinte, nós temos pensamentos úteis, pensamentos inúteis e temos pensamentos prejudiciais. Então, é da capacidade humana e estamos exercitando isso cada vez mais, a gente escolher o que a gente quer pensar. E quando passa o pensamento, eu analiso ele, se ele é útil, se ele é inútil, ou se ele é prejudicial. E aí, à medida que eu vou evoluindo nesse processo de autopercepção, eu consigo selecionar os pensamentos que vêm, negando logo de cara aquele tipo de pensamento. Só que o que acontece? Toda emoção gera um pensamento. Então, muitas vezes nós temos um pensamento negativo de medo, de angústia, ou de revolta, e esse pensamento, eu me perdi aqui, em relação à meditação dinâmica, que é relacionada à metapsíquica, lembrei. A metapsíquica, ela faz a gente observar o pensamento. E observando o pensamento, nós temos também uma energia e uma emoção.
Toda vez que a gente tem um pensamento negativo, nós temos que buscar qual é a emoção que deu origem àquele pensamento. E tentar integrá-la, aceitá-la. Todo o processo meditativo, ele é um processo de profunda aceitação. Então, quando eu tenho um pensamento e logo associo a emoção a esse pensamento, nós vamos ter o quê? Uma chave, uma possibilidade de mudança. Que tipo de mudança a gente pode fazer? Eu mudo a emoção. Então, nós temos hoje em dia o exercício meditativo através das projeções terapêuticas. Como que elas funcionam? Eu entro em processo meditativo, ou seja, num lugar tranquilo e tudo, e começo a, digamos assim, profetizar na minha vida o que eu quero que aconteça. E passo ali naquele momento de meditação a vivenciar aquilo acontecendo. E vivenciando aquilo acontecendo, eu aumento a possibilidade disso acontecer. E em relação à emoção, nós podemos também manipulá-la. Como? Se eu estou num momento triste, eu lembro de uma situação alegre, eu penso numa situação alegre, eu, digamos assim, sintonizo com uma emoção, com um acontecimento alegre. E aí nós temos também a possibilidade, no dia a dia, inclusive, porque a prática meditativa ativa e dinâmica, ela é sempre uma prática do dia a dia. Ela pode ser formal, quando a gente para fazer, orientada, mas ela é mais do dia a dia. Então, no dia a dia, nós temos circunstâncias, situações, que nós devemos, digamos aqui, assim, evocar emoções boas, para que os pensamentos fiquem bons, ok? Então, a gente pode evocar uma emoção boa, por exemplo, lembrando de um momento alegre que aconteceu, por exemplo. E a gente pode evocar uma emoção, por exemplo, de enfrentamento, né? É o que nós chamamos de arquétipos, né? Por exemplo, eu estou num momento de enfrentamento e eu posso evocar comigo um arquétipo do guerreiro. O arquétipo do guerreiro, ele é uma informação que vive no inconsciente coletivo ou no campo morfogenético, e eu, digamos assim, tomo para mim a força do guerreiro, digamos assim. Então eu tomo para mim as características de um guerreiro. É alguém que enfrenta, é alguém que faz o que tem que ser feito, é alguém com honra, é alguém que tem uma coragem muito grande em nome do trabalho que ele tem que fazer. E eu posso também, em alguns momentos de dúvidas, por exemplo, eu posso, em alguns momentos de dúvida, por exemplo, estar precisando evocar para comigo um sábio. E eu penso num sábio. Eu penso em que um sábio me diria a respeito daquilo que eu estou pensando. E como eu, como um sábio, agiria nessa situação de questionamento, de dúvida em relação ao que fazer ou ao que não fazer em relação ao destino. E dessa forma, eu tenho a capacidade de ter uma emoção de quem é sábio, digamos assim. E eu posso evocar o arquétipo do curador, daquele que ajuda, daquele que auxilia, daquele que consegue realizar um processo de auxílio. E eu posso, em meditação ou no dia a dia, evocar o arquétipo do visionário. O visionário é aquele que vê além, ele vê além do que todo mundo vê. O visionário, ele consegue prever aonde a bola vai estar. Saber onde a bola está é fácil. Saber aonde a bola vai estar é mais difícil. Então, isso quando a gente evoca, digamos assim, sintoniza com esse campo de consciência
né, de uma visão além, nós temos aumentadas a nossa capacidade. Olá, boa noite aos que estão chegando recente, minha cunhada, Rosilene, Leninha, minha sogra, Dona Luzia, a família está toda aqui. A gente vai meditar junto, a família toda, olha que legal. Então, e dentro desses processos meditativos, nós temos uma necessidade de exercitar o que a gente chama de autodefesa psíquica. Então, toda vez que a gente entra em contato com algum objeto de observação, nós estamos alterando a energia dele e recebendo dele a energia. Esse contato é só de observar, só de prestar atenção em um objeto de observação, a gente já está o tocando e recebendo energia dele. Então, imagina o que não acontece quando a gente se relaciona e toca com o olhar, com a atenção, pessoas. Então, nós temos, muitas vezes, o acontecimento de que eu, me envolvendo de alguma forma com o problema dos outros, digamos assim, né, eu acabo perdendo a minha energia. Então, a autodefesa psíquica, ele é um processo de defender a própria estrutura mental que vai estar relacionada com a estrutura, digamos assim, dos nossos centros de energia. E esses centros de energia, eles vão determinar a funcionalidade de cada sistema orgânico, físico. Então, quando nós não tomamos cuidado com a informação que nós nos envolvemos, nós temos uma chance muito grande de perder energia. Ou de se vincular a energias de informação negativa, né? Então, todo pensamento está relacionado a uma emoção e toda emoção está relacionada a uma energia. E essa energia, que o pensamento é como se fosse uma secreção do cérebro, digamos assim. E ela, sendo energia, ela age na matéria, que é energia condensada. Então, a autodefesa psíquica é quando a gente lida com as situações do cotidiano e nós aceitamos exatamente que aquelas situações sejam daquele jeito. Então, o julgamento e a crítica é algo que, geralmente, mina as nossas próprias energias. Porque a gente fica assim, mas como que fulano pode ser assim? Como que ciclano pode ter falado aquilo comigo? Mas já aconteceu. Ou, como, meu Deus, como que pode, se acontecer alguma coisa no futuro? Ou seja, a gente se liga às situações do futuro negativas, gerando energias negativas e gerando males orgânicos, físicos, câncer, dor no estômago, hipertensão. O sintoma mais comum de somatização, ele é o sintoma de dor. E essa dor, muitas vezes, nós, médicos, fazemos um monte de exames na pessoa que está com dor e nós não achamos nada. E são dores muito intensas, a ponto de alguns precisarem de derivado de morfina para controlar essas dores. E essas dores todas geradas aonde? No padrão mental de revolta. Tem um tipo de meditação chamada meditação ativa de Osho, que ela é uma meditação que ela é bem ativa mesmo. A atenção, ela é voltada pelo corpo e há uma liberação através de movimentos caóticos, aleatórios, agressivos, gritos, dar tapa, soco em almofada e manifestar o que quiser mesmo naquele momento, onde, sob o som de uma música muito
intensa, muito agressiva, muito, digamos assim, agitada. É um som agitado, a meditação dinâmica de Osho, e a pessoa se libera. Então, a meditação ativa de Osho também é um tipo de meditação, de terapia corporal, onde a pessoa tem um processo de catarse na hora que ela libera esses pensamentos todos. Na hora que ele se libera desses traumas todos através do movimento físico. E ele presta atenção em toda a atitude física dele, que nada mais representa que um processo de liberação e de libertação mental dos traumas do passado ou dos medos do futuro. Então, é um tipo de meditação também. E a mindfulness? Mindfulness é um tipo de meditação ativa, onde a gente exercita uma atenção plena, ou prefiro falar consciência plena. Boa noite, pessoal. Vamos dizer aqui. Boa noite. Estamos todos em equilíbrio, em busca de equilíbrio emocional. Antunes Gomes, seja bem-vindo. Adoro passar tempo sozinha. Entro logo no modo meditação. Quando tenho um dia demasiado movimentado, consigo encarar bem, pois funciono bem sob pressão, mas não é minha escolha viver um dia assim. Gosto das coisas mais centradas. Não gosto de estar em um ambiente cheio por muito tempo. A troca de energias é muito desgastante. Muito interessante seu comentário, Antunes Gomes, Francinei. Na verdade, Francinei, né? Que era exatamente o que a gente estava falando, da autodefesa psíquica, que é justamente esse processo de concordância com o que está acontecendo à nossa volta. Porque se está acontecendo nesse momento, não tem como mudar. Ou se já aconteceu, não tem como mudar. A gente muda o que pode acontecer. Então, é um contrassenso eu me revoltar com o que está acontecendo nesse momento. Então, quando alguém age de uma forma inadequada, como quando ele é negativista, ou quando a gente vê, por exemplo, um programa de televisão em que um programa policial, por exemplo, quando a gente se envolve com aquilo, né, na revolta em relação àquele acontecimento, em relação à violência, nós estamos nos sintonizando com o campo da violência. Entende? A criação mental, ela é sempre positiva. Ou seja, o que é criado é sempre positivo. Não existe o contrário do que é criado. Então, se eu pensar, por exemplo, caneta, vem na minha mente caneta. Se eu pensar não quero caneta, ou não caneta, o que vem na minha mente é caneta também. Então, quando eu me revolto com o crime, por exemplo, como que alguém pode fazer um crime bárbaro daquele? E aí a mente está vibrando em crime. Por mais que eu negue, não quero crime, a criação mental já foi feita. Não existe a negação do que é criado mentalmente. E o que é criado mentalmente ressoa até a realidade material, física. A gente parte do princípio de que tudo que é matéria foi um dia pensamento. Nem tudo que a gente pensa se agrega na matéria. Mas tudo que é matéria foi um dia pensamento. Seja uma obra do homem mesmo que planejou a construção de um carro, por exemplo, ou seja a própria obra da natureza, que seria pensamentos, digamos assim, de Deus, da inteligência cósmica, que plasmaram aquilo ali. Então, quando eu vibro olhando para o passado, aquilo não podia ter acontecido, né? Fulano não podia ter me falado aquilo. Ou eu lembro muitas vezes, é uma coisa até que a gente vai trabalhar na meditação de hoje, daqui a pouquinho. A meditação de hoje, ela vai trabalhar as coisas também da infância.
Então, muitas vezes a pessoa lembra da infância com uma revolta. Por exemplo, a pessoa se revolta em relação aos acontecimentos, por exemplo, em relação à pobreza na infância. Passou fome na infância, por exemplo. Essa pessoa se revolta e lembra da infância de uma forma a embutir uma emoção muito grande naquela revivência daqueles acontecimentos ruins. E julga aqueles acontecimentos como ruins. E por mais que ela negue, que ela queira, que ela não quer que isso aconteça de novo, a dificuldade financeira, por exemplo, ou a fome que se aproxima dela. Então, olhar para as coisas do passado com um profundo processo de aceitação, com uma grande aceitação do que aconteceu no passado, na verdade não é só aceitação. Existe uma necessidade de uma aceitação, existe a necessidade de uma concordância. Uma coisa é eu olhar para tudo o que aconteceu, o que acontece, e entender, por exemplo, né? Uma dos movimentos centrais em relação às terapias, principalmente hoje em dia com as constelações familiares, é a relação com o pai e com a mãe. Então, o pai e a mãe são a origem de cada um de nós. Então, olharmos para o pai e para a mãe com, digamos assim, com concordância, é um processo de reverência e é um processo de sustentação da nossa própria base. Vou tomar uma aguinha que a garganta já está seca. Nós temos uma percepção cartesiana de que nós somos um ponto andando nós somos um ponto andando por uma trajetória. Só que nós não somos um ponto andando numa trajetória. Nós somos a própria trajetória. Nós somos toda a trajetória. Então, um pedaço de vida que eu tive na infância, por exemplo, ela é viva e atuante no meu eu do agora. E quando eu tenho um olhar para esse momento, para esse pedaço de vida, por exemplo, da infância ou de qualquer momento da vida, por exemplo, uma separação conjugal, por exemplo, ou um relacionamento que não deu certo, ou uma falência de empresa, por exemplo. Quando eu olho para esse pedaço meu de vida e nego, eu estou negando a minha base. Eu, por exemplo, eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei por tudo exatamente como foi. Se a minha vida tivesse sido um pouquinho diferente do meu passado, o eu de hoje não seria eu. Seria eu um pouco diferente. Então, a gente parte do princípio que a gente tem que olhar para a nossa linha existencial e entender que ela tem todo um processo de passado, mas que nós estamos no presente, mas que essa linha continua para o futuro. E ela já está, de certa forma, delineada, de uma forma provisória. A linha do tempo para o futuro, ela está de uma forma provisória delineada. Como que é isso? Eu tenho Se eu estou vindo numa trajetória, ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui, né? Antes de ontem eu estava aqui, ontem eu estou aqui, hoje eu estou aqui e amanhã eu vou estar onde? Provavelmente aqui. Então, tem uma velocidade, um sentido para a minha existência. Então, eu tenho como prever mais ou menos onde eu vou estar amanhã. Só que essa linha existencial futura, ela não está 100% rígida. Ela é variável, essa linha existencial para o futuro. E ela está relacionada não com o que veio do passado. Na verdade, o que veio do passado é o que estrutura a nossa mente, logo me dá um futuro relacionado ao passado. Por isso que a linha de trajetória é geralmente regular. Mas o que vai ditar o meu futuro, a linha de futuro que realmente vai acontecer, está aqui. É no pensamento. A linha de futuro, ela vai acontecer o que eu vibro. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, a PNL, a Programação Neurolinguística, que simplesmente é uma aula de física quântica.
É uma aula de projeção mental. Então, se eu por exemplo, se eu quero me sentir, se eu tenho medo de assalto, então, em vez de eu ficar negando a possibilidade de assalto, eu vou afirmar, eu quero me sentir seguro. Eu quero estar seguro. Eu estou seguro. Entende? Porque se eu vibro em assalto, eu vou atrair assalto para mim. Mesmo que eu estou negando, não quero ser assaltado, não quero ser assaltado, não quero ser assaltado, mas eu estou vibrando em assalto, e é assalto que cria na minha mente, e é assalto que vai para a matéria. Então, a chance dessa pessoa que tem medo de assalto ser assaltada é muito maior. É lógico que tem outras coisas envolvidas. Mas é uma linha de destino determinada para o que a pessoa está vibrando. Pelo que a pessoa está vibrando. Então, a programação neurolinguística é um movimento onde a gente precisa afirmar o que a gente quer e nunca negar o que não quer. Quando a gente nega o que a gente não quer, a gente está vibrando sobre o que a gente não quer. E é o que a gente não quer que vai acontecer. Por um outro lado, se eu vibro e falo e pronuncio, porque o que acontece? Uma coisa é eu pensar, né? Quais que são os 3 espectros de ação do ser humano? É o pensamento, é a fala materializa um pouco mais, não materializa? A fala não materializa? Materializa, coloca na matéria aquilo que está aqui, através do som, né? E eu tenho o 3º espectro de ação, que é a ação física mesmo, de pôr a mão na massa e realizar o que a pessoa projetou aqui, falou, ele realiza, geralmente. Entende? Então, quando eu projeto e comunico de uma forma adequada, ou seja, afirmando o que eu quero e nunca negando o que eu não quero, eu determino, por essa sequência de concretização do pensamento, eu determino o futuro que eu quero. Então, nos processos de coaching, por exemplo, nos processos terapêuticos, inclusive, hoje em dia é usado no coaching também, mas, na verdade, as técnicas que se usam hoje no coaching, e no coaching integral sistêmico, principalmente, são técnicas... Deu pau aqui. São técnicas que até então eram utilizadas mais em consultório terapêutico, né? Então a pessoa vai lá num processo de coaching para passar num concurso. Então o terapeuta ou o coaching, se a pessoa está com dificuldade de passar no concurso, se ela está com medo de não passar no concurso, a pessoa dirige, aliás, o terapeuta ou o coach dirige a pessoa num processo de visualização terapêutica, onde ela se vê passando no concurso, ela se vê achando o nome dela na lista dos aprovados, ela sente a emoção de ser aprovada, ela vibra naquela emoção de ser aprovada. E aí o pensamento, a emoção, energia, concretiza na matéria. Então, é recomendado hoje terapeuticamente que a gente precisa falar aquilo que a gente quer que aconteça. E, de uma certa forma, sentir como se aquilo fosse já verdade. Né? Então, muitas vezes a gente vai orientar alguém, né, algum paciente, por exemplo, no dia a dia do consultório, né, a pensar mais positivo, a repetir, olha, repita 10 vezes, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, repita isso, né? Ou então, repita a palavra alegria, ou repita 20 vezes, eu me sinto alegre, eu posso me sentir alegre. Ou então, antes de... E sente essas frases. Por que a repetição, gente? Porque a repetição vira verdade, entendeu? Aí muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou ficar mentindo para mim mesmo. Não é uma questão de mentir para si mesmo. É uma questão de vibrar na energia do que a gente quer, entende? Então, tudo isso que eu estou falando são processos de meditação ativa e meditação dinâmica. Porque a meditação ativa e dinâmica não é aquela coisa de ficar parado lá em posição de lótus, não é. É algo um pouco diferente. A meditação ativa e dinâmica,
ela pode e deve acontecer no nosso dia a dia. É lógico que a gente pode, se tem um tema em especial, né, porque na verdade a maioria do tempo a gente está em atividade, mas se a gente tem um tema em especial, a gente pode parar para ver aquilo em seus detalhes. Como? É o que a gente vai fazer daqui a pouquinho na nossa meditação. Já vou até passar para uma outra parte, né, que eu já falei disso, já falei daquilo, né? Noosfera. O que é noosfera? A noosfera é como se fosse uma psicosfera. É a bola mental, digamos assim, que está sobre você. Entende? O que você pensa te envolve. E é essa noosfera que a gente encontra uma pessoa com a outra. Quando a gente encontra essa esfera psíquica, que é a energia, elas se encontram, elas se entrelaçam. Imagina o quanto isso não acontece com um abraço. Imagina o quanto isso não acontece também com uma agressão. Imagina o tamanho do vínculo, né? O tamanho da troca de energia quando há uma observação muito intensa ou uma intenção muito intensa, seja uma intenção positiva ou uma intenção negativa, né? Quando a gente tem intenção para com um objeto, a gente auxilia nesse acontecimento desse objeto. Quando a gente tem uma intenção para com uma pessoa, para com um propósito, a gente tem uma energia agindo para a realização desse propósito ou agindo em favor daquilo que a gente está desejando. Existe um campo de informação. E essa informação ela tem força de criação, digamos assim. Aí o que acontece? A parte da respiração. Então, nós temos vários medos. Nós temos vários medos. E muitas vezes a gente precisa... Vamos ver aqui as participações. Antes de continuar, eu vou falar da respiração holotrópica, tá? Respiração holotrópica. Segura as pontas, vamos conversar com a galera aqui, que eu estou transmitindo ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Pelo Instagram, deu uma pausada aqui, porque baixa conexão, sabe como é que é a internet, né? Faz parte. Então, nós vamos falar da respiração holotrópica. Kênia Gomes, seja bem-vinda, viu, Kênia? Quando compreendemos que tudo que pensamos, falamos e fazemos influencia a nossa vida, nossa saúde, podemos melhorar nosso destino com certeza. Muito legal, Kênia, é isso mesmo. Você pegou a mensagem direitinho. Olá, Judiette. Judiette é minha secretária. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai ter a oportunidade de fazer uma meditação junto, todos nós juntos. Eu vou guiar uma meditação com vocês, ao vivo e a cores. Compartilha aí. Compartilha com quem você acha que vai gostar de fazer essa meditação com a gente. Tá bom? Compartilha, dá um like, favorece o nosso trabalho. Olá, Valéria. Marlinda. Tenho muita vontade de consultar com você, mas não atende Unimed, infelizmente. Boa noite. Muito obrigado, viu, Tânia? Fico muito feliz. E aí, o que acontece? A Gautier Carol, pelo Instagram, está comentando ali. Fui diagnosticada, só que nunca melhorei, com vários remédios. E o que acontece? Eu sou psiquiatra, então eu preciso colocar também nessa aula qual que é a interação, qual que é a relação de um tratamento psiquiátrico com os processos meditativos, que são extremamente terapêuticos. É o seguinte, o remédio, ele dá um sossego, tá, Gautier? O remédio dá um alíviozinho para o pensamento, para a mente, receber uma informação mais objetiva, uma informação mais positivista, digamos assim. Porque quem está com ansiedade, ele sempre olha para o futuro e vê o pior acontecendo. Né? Quem olha para o passado, quem está com depressão, a pessoa olha para o passado e sempre lembra do pior que aconteceu.
Então, uma pessoa que esteja adoecido neurobioquimicamente com ansiedade ou depressão, ele vai ter sempre uma tendência a pensar no pior, entende? É uma avaliação de risco que fica meio desconexa. Por exemplo, um fóbico de aranha olha para uma foto de aranha e sente medo da foto. Né? Da onde que vem isso? Né? Conteúdos internos e de um desequilíbrio neurobioquímico. Quando a pessoa toma a medicação, o remédio dá um pouquinho de sossego, tira os sintomas mais intensos. Mas os processos terapêuticos, e dentro disso está a meditação, é que vai fazer a pessoa conseguir fazer um tratamento de depressão e de ansiedade, 8 meses, 1 ano, e a gente retirar a medicação e não precisar mais de remédio. Entende? Então, o processo meditativo e as psicoterapias, de um modo geral, elas são fundamentais para quê? Para que a gente consiga chegar ao final do tratamento e ter, digamos assim, sucesso na retirada do remédio. Então, obrigado pela participação aí. Então, algumas pessoas realmente têm muita dificuldade de ficar sem o remédio. Então, vamos lá. Então, eu vou falar agora da respiração holotrópica. A respiração holotrópica, ela é um método que te ajuda a expandir a consciência. A proposta, digamos assim, esotérica, digamos assim, que está relacionada aos chakras, aos centros de energia, ela diz o seguinte, que os chakras, que são centros de energia vitais relacionados a cada sistema orgânico. Então, nós temos um chakra relacionado com a intuição, outro relacionado... Olha só, como que centros de energia se ligam a pensamentos e informações. Então, um chakra relacionado com a intuição, com a capacidade de perceber sem os 5 sentidos. Um relacionado com a capacidade de raciocínio, de memorização. Tem outro relacionado com a expressão, com a fala, né? E assim por diante, não vou falar de todos não. Mas o que importa é o seguinte, é que esses centros de energia, eles vibram e vibrando, eles emitem uma onda, e essa onda é a nossa aura, né? É a nossa psicosfera, é a nossa noosfera. E o ciclo dos chakras, eles vêm do ciclo da respiração. Então, quando a gente tem um ciclo respiratório, o chakra, ele gira junto com a respiração. E o que acontece? Quando a gente faz uma hiperventilação, ou seja, uma respiração acelerada, nós temos uma vibração mais rápida desses centros de energia. Logo, a nossa psicosfera, a nossa aura expande e consegue tocar as coisas, digamos assim, os objetos, de olhos fechados. Nós tocamos os objetos de observação. Não estou falando de objetos físicos, mas de objetos de observação. Então, a respiração holotrópica, ela é uma ferramenta de expandir consciência. Assim como expande consciência também a LSD, né, a ayahuasca, né, o chá de santo daime, a própria ibogaína, hoje em dia, que é usada para tratar a dependência química, são drogas expansoras de consciência. A respiração holotrópica é uma forma de expandir a consciência sem precisar usar nada, só usando a respiração. Então é assim. Enquanto eu vou pedir para vocês que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma meditação agora, ok? Eu vou pedir para vocês irem para um ambiente mais tranquilo, onde ninguém vai incomodar vocês, onde vocês não estão no meio de um monte de gente, entendeu? Vai para o quarto, vai para qualquer lugar, assim, onde fica mais tranquilo, beleza? Ou se está no quarto, fecha a porta, né? Para ninguém te interromper nesse processo. Vamos? O que vocês acham da gente fazer uma meditação? Escreve aí, gente. Diga sim aí no comentário aí quem quer meditar comigo agora. Porque nós vamos meditar
de consciência expandida. Como? Nós vamos... É o seguinte, são ciclos de respiração, de 5 respirações. Esses ciclos de 5 respirações, eles vão ativar a nossa capacidade de consciência. E aí eu vou dirigir uma meditação com vocês. Entende? Vocês vão meditar juntos comigo. E a respiração holotrópica é assim, ó. Deixa eu tomar uma água aqui que a respiração seca a garganta. Vou colocar uma balinha. Então, a respiração holotrópica é a seguinte. Ela pode ser pelas narinas, né? Entende? É um movimento de respiração circular, onde eu inspiro e expiro sem pausa. É um movimento de respiração circular. Quando eu respiro pelas narinas, pelo nariz, eu estou ativando mais os 3 chakras superiores, relacionados com a intuição, com o raciocínio e a expressão. E existe a respiração holotrópica também pela boca, que é assim. Entende? Imagina continuar isso durante 20, 30, 40, 50 minutos. 1 hora, 1 hora e 10. Eu faço respirações de 1 hora, 1 hora e 10. E dentro desse processo de respiração, você tem sensações físicas várias e capacidade de perceber coisas que até então não estava dando de perceber. Entende? Isso pode ser feito assim, ou seja, essa respiração intensa, sem parar, ritmicamente, em movimentos de respiração circular, ou seja, sem pausa, mas ela pode ser feita em ciclos também, muito rápidos, por exemplo, as 20 conectadas. As 20 conectadas são 20 respirações, onde você conta 4 respirações rápidas e uma mais lenta e profunda. 4 respirações rápidas, uma mais lenta e profunda. Eu vou fazer e depois vocês vão fazer. Nós vamos fazer juntos. E durante o período da meditação que eu vou guiar aqui, você vai estar de olhos fechados e você vai poder repetir essas respirações a qualquer momento. Você está de olho fechado pensando no que eu estou falando. E, de olho fechado, pensando no que eu estou falando, você vai respirar aí. Entende? Desse jeitinho que eu vou explicar, que é assim. Você conta nos dedos. Ok? Assim, ó. Quantos minutos demorou? Não é nem 1 minuto, deu uns 25 segundos, 30 segundos mais ou menos. Se você fizer isso antes de fazer uma prova, se você fizer isso antes de ter uma conversa difícil com alguém, se você fizer isso antes das situações em que você precisa estar antenado e pleno, ou antes e durante os processos meditativos, você vai ter uma capacidade de perceber coisas que você não percebia antes. Entende?
Ou seja, são 20 respirações seguidas e você consegue ter um benefício muito grande com isso. Ok? Então é o seguinte. Agora nós vamos meditar juntos. Está preparado? Quem vai animar a meditar junto? Quem já está preparado, gente? Eu quero ouvir vocês falando. Eu não vou meditar sozinho, não. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver os parentes ajudando. Hein? Senão eu não vou fazer meditação, não. Quero gente meditando comigo. Olha lá, ó. Everton Barros já está meditando. Olá, Neali. Olha, que ótimo. Emília, sim. Todo mundo diz sim aí quem vai respirar comigo. Respirar e meditar. A gente vai fazer uma respiração e eu vou iniciar a meditação. E aí, vocês em qualquer momento da meditação, vocês podem fazer essa mesma sequência de 20 respirações. Vocês vão ter sensações muito interessantes. Ixi, travando muito, mas agora parou de travar. E essa meditação é uma meditação de uns 5, 6 minutos. Ela é muito rápida. Ótimo. Que bom. Galera. Nossa, gente, então vai ser uma meditação em grupo. Vai ser uma meditação muito boa. Então, bora lá. Vocês vão respirar comigo. Depois, quem quiser continuar respirando, pode continuar respirando. E eu vou dirigir o ambiente já está preparado, né? Está num lugar mais tranquilo, ninguém vai te incomodar agora. Então, vamos lá. Junto comigo, ó. Ótimo. Agora você se senta relaxado na sua cadeira, ou quem quiser ficar deitado, pode ficar deitado, e de olhos fechados, vai começar a sentir o seu corpo. Vai colocar a consciência, a observação na sua respiração. Como você sente o ar entrando no seu organismo? Como é expirar? Preste atenção em todo o seu corpo. Respire fundo. Comece agora um processo de relaxamento. Relaxamento de todos os músculos do seu corpo. Começando pelos pés. Você sente liberar os seus pés da sua vontade. Você sente liberar as suas panturrilhas, as suas pernas. Você sente liberar as suas coxas, relaxando absolutamente, deixando sobre a cadeira, ou sobre o chão, ou sobre a cama, todo o peso dos seus braços agora. Você sente relaxar a sua mente. Você sente relaxar os seus braços, as suas mãos, os seus antebraços. Você sente relaxar a sua coluna. Você sente relaxar o seu tórax. Você sente esse relaxamento no seu abdômen. A respiração, ela se faz mais leve. A respiração se faz mais fácil e espontânea. Você não contrai mais o abdômen. Apenas o deixa seguir o seu caminho. Você agora está relaxando o seu pescoço. Você relaxa profundamente todo o seu pescoço. Você relaxa os músculos do seu crânio.
Você relaxa os músculos da sua face, do seu couro cabeludo. Você relaxa todo o seu corpo e presta atenção em cada parte do seu corpo, de olhos fechados. E agora você observa o que eu digo e sinta a essência. Concorde. Concorde com todos os pensamentos. Agora você vai entrar em contato com a sua origem, com seu pai e com a sua mãe. Você vai ao passado e vai viver o momento em que eles se olharam e sentiram um desejo um pelo outro. Esse desejo gerou uma união, e essa união é você. Você olha para essa história dos seus pais e concorda profundamente. Concorda absolutamente. Você agora vai ao seu momento da sua gestação. Você se sente dentro do ventre da sua mãe. Você sente o que a sua mãe pensa, o que ela sente por você. Deixe vir, aceite, concorde. Alguns podem estar sentindo que não foi desejado. Aceite isso. Podem vir uma sensação de medo que a sua mãe sentiu enquanto estava gestante de você. E você concorda com tudo isso. E você agradece a sua mãe. Obrigado, minha mãe. Agora você está no momento do seu nascimento. Você nasceu. Você sente o que a sua mãe sente ao olhar para você pela primeira vez. Você olha nos olhos dela e você sente. Você sente agora o que o seu pai sente quando ficou sabendo, quando te olhou pela primeira vez no seu nascimento. E você concorda com tudo isso. Você aceita que tenha sido exatamente assim. E agora você vive a sua infância. Você lembra de cada momento. Você lembra da primeira vez que você andou. Você lembra dos momentos em que se sentiu desamparado. Você se lembra da sua infância, dos momentos em que você se sentiu amado. Você se lembra da sua infância. Lembra de como seus pais te olhavam e o que eles diziam. E você simplesmente aceita. Você simplesmente concorda. Você simplesmente agradece. Você simplesmente toma para si a sua infância, a sua base, com uma profunda concordância, sendo essa concordância o que vai te levar ao futuro, por trazer firmeza à sua base, que antes negava e agora integra,
com alegria e contentamento. Você lembra da sua adolescência. Você lembra dos primeiros serviços que você fez, ajudando em casa. Você lembra do seu primeiro beijo. Você lembra do seu primeiro relacionamento. Você se lembra do seu primeiro namorado. O início de tudo. E você olha para a sua adolescência e concorda com tudo isso. Você olha para todos os seus relacionamentos e concorda com tudo isso. Você olha para os seus primeiros trabalhos, mesmo que não tenha sido um trabalho que você gostava muito, mesmo que tenha passado dificuldades, naquele trabalho, você olha para tudo isso. Você olha para tudo isso e concorda. E concorda que tenha sido exatamente como foi. Você se vê na sua vida adulta, você se vê caminhando. Você se vê caminhando por um bosque, por uma paisagem bonita. Você olha para trás, vê os seus pais e com um profundo sentimento de gratidão, você segue o seu caminho para frente, dizendo obrigado, meus pais, por me darem a vida. Eu tomo a vida e digo que farei bom uso dela. Me abençoem em meu caminho. E você segue nesse caminho belo de um campo florido. Você vê à sua direita pomares, árvores frutíferas de abundância. Você vê à sua esquerda um campo de trigo dourado. Você toca a mão nos cachos pesados de trigo e sente ali a abundância da vida, a riqueza. Você olha para o horizonte e vê um sol que nasce para todos. Você sente tocar a sua pele esse sol. Você sente o calor dele e você caminha na direção dele. Você sente a brisa suave. Você sente todas as pessoas à sua volta. Você sente pessoas ao seu redor. Você olha à sua volta e vê uma multidão de pessoas que andam ao seu lado, que caminham. E você os vê sorrindo. Você os vê alegres. Você os vê satisfeitos com a vida, assim como você se encontra nesse momento. Concordando com tudo que foi, com tudo que é e com tudo que possivelmente será. E a sensação de alegria te toma o corpo e a alma. E você se sente extremamente grato. Você sente o quanto foi beneficiado pela vida que os seus pais te deram. E se sente fortalecido
para continuar a sua caminhada. Sintam esse momento. Recebam esse momento. Sinta a alegria. Sintam uma profunda concordância para com tudo e para com todos. Repita para você mesmo: está tudo certo. Só assim você poderá escrever o seu caminho futuro, concordando com o que já foi, com o que é e com tudo que pode ser. E através desse vínculo, com toda a engrenagem cósmica, através desse vínculo de concordância com a engrenagem cósmica, com Deus, você tem mais força para tornar divina as suas vontades e realizá-las. Vamos aos poucos, movimentando as mãos, movimentando os pés, as pernas. Vamos aos poucos, movimentando os braços, o tronco, respirando profundamente, voltando para o aqui e para o agora. E aí, gente? Quem conseguiu fazer? Infelizmente, a transmissão do Instagram deu uma pausada e depois voltou. O pessoal que estava pelo Instagram acabou que foi prejudicado bem na hora da meditação. Mas essa meditação vai ficar gravada no Face. Quem quiser fazer ela depois de novo, pode voltar e fazer de novo. Quem conseguiu fazer a meditação inteira? Quem teve experiências? Francinei falou que quando começam a entrar no modo relaxamento, começam os bocejos. Por que será? Os bocejos, existe um fenômeno chamado ectoplasmia. A energia mental, ela de alguma forma, ela fica numa submatéria. E a gente libera essa submatéria pelos poros, pelos orifícios do corpo. E pela respiração, principalmente. Então, o bocejo é o próprio corpo pedindo para você respirar fundo. Né? Ou seja, para que você libere, para que você expanda. Então, na hora que você começa a relaxar, dá esses bocejos por causa disso. Porque também ele é um estado de semiconsciência, né? Oi, Tânia. Deu soninho, Tânia? Porque a prática meditativa, eu não falei muito a respeito da questão da questão neurobiológica já estudada na prática meditativa. Mas os estudos com tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética funcional mostram que o padrão da meditação é um padrão semelhante ao sono REM, e de uma meditação, né, profunda, que é um momento onde a gente fixa a memória, que é um momento onde a gente coloca relevância àquilo que a gente teve de vivência, né, no passado. Então dá um certo soninho mesmo, porque entra num estágio perto do sono. Então, quem tem problema de insônia, meditar antes de dormir é uma bênção, é muito bom.
Arlete está compartilhando. Meu pai e minha mãe são maravilhosos, são grandes, devo muito. Tudo a eles. É isso aí, Arlete. Assim como o nosso passado é nossa base, os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, por consequência, eles são a nossa base. Para encerrar, eu vou explicar como que é esse vínculo com o pai e com a mãe. Só um minutinho. Então, o que acontece? Principalmente as constelações familiares esclarecem que o pai e a mãe, eles não nos deram a vida somente no momento da concepção ou no momento do nascimento, entende? Se a gente entende quanticamente, ou seja, se a gente se abstrai do tempo e pensa quanticamente, não tem tempo, ou seja, nós somos uma linha com toda a nossa história ao mesmo tempo, ok? Então, nessa linha do tempo, nós recebemos a vida, não é só na hora da concepção e do nascimento. A gente continua a receber a vida durante toda a nossa vida. Ou seja, o pai e a mãe são as bases da nossa vida. Então, eles exercem uma força quântica sobre a nossa vida durante toda a nossa vida. Entende? Só que isso não é relacionado à intenção do pai ou da mãe. Isso não está relacionado à intenção do pai ou da mãe. Isso está relacionado com a postura do filho perante o pai e a mãe. A postura do filho perante o pai e a mãe. Então, se esse filho, assim como a gente não pode negar o passado, não pode negar o presente, não pode negar o futuro, a gente também não pode negar os pais. E se esse filho tem alguma restrição, alguma crítica em relação aos pais, ele vai ter uma dificuldade de receber essa vida que vem do pai e da mãe durante toda a vida. Ele não toma a vida para si. Então, uma pessoa que não honra os pais, ou seja, não agradece, é uma pessoa que tem mágoas para com o pai e para com a mãe, geralmente é uma pessoa que vai ficar travado na vida, vai ter dificuldades, às vezes de relacionamento e às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldade de sucesso mesmo. É isso mesmo, meus pais foram perfeitos em nossas vidas, amém. Obrigado pelo depoimento. Eu também acho, mãezinha, que os seus pais foram perfeitos, até porque são meus avós. Olá, Gleide. Estava no Instagram e perdi o início, mas mesmo assim consegui fazer. Legal, Gleide. E como que você se sentiu, Gleide, em fazer pelo menos uma parte? A Elaine está falando aqui, ó. Eu consegui visualizar os diversos momentos da vida, os mais felizes. Eu agradeci muito, foi renovador. Paz profunda, obrigada. Legal, Elaine, parabéns. Elaine, essa meditação e outras que você vai aprender com o tempo, porque existem várias, inclusive na internet, para todo lado tem meditação guiada. Algumas dessas você pode aprender e fazer sozinha, né? Eu aconselho dar uma respirada primeiro, que expande bem a mente, e aí você vai ter esse tipo de benefício que você teve agora todo dia, se você quiser. Por exemplo, ou que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, ou que seja um momento onde você respira e faz uma coisa rápida, né? Então, quando a gente agradece e concorda com os pais exatamente como eles são, nós temos esse fluxo de vida quântico favorecido. Esse fluxo de vida quântico, ele é preservado quando eu concordo e aceito o meu pai e a minha mãe como eles são. Por exemplo, o fluxo de vida que vem da mãe é o fluxo de prazer, de nutrição, da relação com a mãe terra, digamos assim. Porque no campo de informação, nós temos a conexão da informação com objetos. Entende? Então, a mãe terra e a mãe nossa mesmo, ela tem uma conexão de informação, de ser mãe.
de ser nutridora de todo da sua criatura, né? Digamos assim. Então, quando a gente se conecta bem com a mãe, a gente sente prazer na vida. Então, quadros depressivos muitas vezes têm relação com uma negação ou de discordância para com a mãe. E o pai é quem transfere a vida na forma de liderança, na forma de energia masculina, na forma de, digamos assim, de virilidade, na forma de coragem. Então, quadros de ansiedade, de pânico, muitas vezes, estão relacionados com uma restrição, uma má aceitação dos pais. Ou seja, uma discordância, mágoa para com o pai e para com a mãe. Para com o pai, atrapalha a segurança, a liderança. Para com a mãe, atrapalha o prazer, atrapalha o ganho financeiro, atrapalha o relacionamento. Relacionamento afetivo, conjugal, ele é muito prejudicado quando a pessoa não está bem com a mãe. Porque como ele não tomou nada da mãe, ele procura no parceiro que ele não tomou. E aí não dá certo. Sensações de paz, leveza e uns leves arrepios no final. Gostei muito. Gratidão por esse momento. Obrigado, Francinei. Que bom. Fico muito feliz que você tenha aproveitado. A ideia é essa aqui, da gente aproveitar bem. Então tá ótimo. Nossa live já está para 1h20. Nós já vamos encerrar. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Essa live ela vai ficar disponível na página Psiquiatria com Você, no Face, tá bom? E aí nela, quem quiser fazer só a meditação de novo, passa e assiste lá na frente na hora da meditação. O Everton falou pelo Instagram que alivia o volume de tensão e oxigênio no cérebro. Isso mesmo, o Everton. A respiração é desse jeito. E a meditação também. Muito obrigado a todos pela participação, tá bom? Um abração e até a próxima. Quarta-feira, às 13 horas, nós temos uma live sobre depressão e ansiedade. Eu vou fazer lá do meu consultório. Eu vou fazer pelo Instagram e pelo Facebook também. Quarta-feira, às 13 horas, sobre depressão e ansiedade. Quase em todas as lives, as pessoas perguntam, né? Eu tenho depressão ou falam alguma coisa a respeito de depressão e ansiedade. Então, nessa live da quarta, a gente vai ter oportunidade de falar só sobre isso, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela participação.